Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Salmo 89, 1. Nós agradecemos primeiramente a Deus por estarmos aqui nesta noite, agradecidos a Deus em podermos rever os irmãos, agradecidos a Deus pela presença do irmão Agenor, da irmã Cione, conosco nesta noite. A nossa alegria é imensa e a nossa gratidão a Deus por tê-los conosco neste culto. Com certeza eles estarão participando. Vamos com alegria cantar o hino 15, Exultação. Gostaria que os irmãos participassem com bastante prazer desse louvor do hino de número 15. Boa noite, irmãos. Aumentar um pouquinho a exatamente. Agora vai sair minha voz. Vamos lá. Nós vamos ler a palavra de Deus agora, pedindo aos irmãos que participem também dessa leitura do Salmo
34, de 8 a 15. Salmo 34, de 8 a 15. Os irmãos que estão em casa, em suas cidades, estão nos participando. Abram suas Bíblias aí em casa também e participem conosco desta leitura. Eu vou começar em seguida, os irmãos, alternadamente até o final da leitura. O último versículo nós leremos juntos. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta ao seu termo. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e estudai, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refere a língua do mal e os lábios de falarem dolorosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la todos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém? Nós vamos pedir ao irmão Genor para vir aqui à frente, ao microfone, para nos elevar a Deus com uma palavra de oração, pedindo a direção de Deus para o nosso culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Amém. E nós servimos a Ti, Senhor. Toma os nossos corações nas Tuas mãos neste momento que estamos iniciando este culto. Que cada um de nós, Senhor Deus, estejamos com os nossos corações e pensamentos ligados a Ti, para, Senhor Deus, nos apresentarmos diante do Senhor. Amém. Com todo o nosso coração. Amém. Abençoa este culto, Senhor Deus. Abençoa cada parte que será feita aqui. Abençoa a Tua palavra que vai ser pregada. Abençoa, Senhor Deus, aqueles irmãos que não puderam estar, Pai, por motivos diversos, enfermidades, viagens, que Tu possas estar cuidando de cada um, Senhor. Amém. Pai Santo, toma os nossos corações nas Tuas mãos, e que a Tua palavra venha nesta noite, de encontro às necessidades espirituais de cada um de nós. Senhor Deus, abençoa aqueles que estão também participando conosco através da internet, que possa estar falando aos seus corações. Amém. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bem, vamos agradecer aqui a Genô. Nós teremos agora, pode assentar, irmãos, as nossas comunicações. Na quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração às 19h15. As mulheres, terça-feira, a Sociedade Feminina, reunião de oração na residência da irmã Conceição, e pela manhã ou à noite? À noite, 19h30, às 19h30. E nós gostaríamos de saber se algum irmão deseja convidar a igreja para o culto da família na quinta-feira. Então nós vamos dessa vez cancelar, porque vamos fazer um exame e tem toda aquela preparação, né? Colonoscopia. Então vamos deixar para a semana seguinte. Nós vamos agora passar a palavra a Rita para apresentar os nossos visitantes. Estamos contentes de estarmos aqui reunidos para prestar um culto de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus. E também estamos contentes porque temos visitantes. Temos dois ali que não são visitantes, eles estão retornando à casa, que é a irmã Genor e a irmã Cione.
É retorno à casa. Se o bom filho, a casa, né? Paterna retorna. E temos também o pastor Laércio, né, que vai ser o pregador desta noite, e o seu cunhado. Ah, sim. Então nós estamos contentes com a presença dos irmãos aqui, que Deus possa abençoá-los e juntos possamos prestar um culto, dando o nosso melhor para o nosso Deus. Tá bom? E estamos sentindo falta de vários irmãos, né? O Vidalva, não sei se é problemas, né? O Maciel, o irmão Pedro, o irmão Gessi, né? Nós estamos sentindo falta de alguns, mas que Deus esteja abençoando esses irmãos também. Os irmãos estejam em oração pela irmã Nadir. Ela está hospitalizada lá em Santa Bárbara do Oeste, e está correndo risco de amputar as pernas. Vamos pedir a Deus que não haja necessidade disso, irmãos. Vamos clamar a Deus, vamos pedir que a circulação das pernas da irmã Nadir volte a ponto dela não precisar passar por essa cirurgia tão agressiva, né, para a idade dela, mais de 80 anos. Ela já foi operada agora recentemente, tirou uma parte do intestino grosso. Vamos continuar orando pela irmã Nadir e também pelo José Aguiar, esposo da irmã Lindalva. Ela não veio pela manhã. Quando ela perde os cultos é porque algo, né, motivos justos aconteceram. Vamos continuar orando por ele, pela sua saúde, que Deus esteja dando força, conforto e paz ao coração desta família. Há mais alguma comunicação? Irmã Eva? Eu quero falar também da Lindalva, que ela falou para mim comigo ontem. Sim. Ela falou que não está dando para ela vir na igreja para deixar o zero, porque ele agora está com o cérebro. Está com problema? Está com problema no cérebro. Então está muito difícil para ela sair, deixar ele ficar com uma pessoa que ouve o filho dela. É verdade. A menina tudo do bebê, né? Aí ela falou que não dá para sair, Não deixar tem ele. condições, né? Tem que estar junto do marido para cuidar Peço também dele. oração pela Bianca, que acho que ela vai passar por cirurgia terça-feira. A neta da irmã, né? Eu já estive lá hoje visitando ela e ela está mais calma, graças a Deus. Então, agradecer quem já orou por ela, continua orando. Ela vai entrar em cirurgia terça-feira cedo. Tá certo. Ela vai começar a fazer o preparatório no dia, né? Tá certo. Que Deus abençoe nós, dê força para mim também, que não é Amém. fácil. Quando eu sou essa notícia da Nadir, eu fico lá, eu tenho uma história, não é Com fácil. certeza. Ela fez aquela da traqueia, fez ontem, foi hoje. Essa semana, né? Ali da Cláudia da Rocha. E logo vai fazer as pernas. Eu falei até para trás, mas será que ela está em condição de Pois é. aguentar essa Isso. anestesia? Ah, mas se não fizer ela morre, não sei o que lá, eu digo, tá bom. Vamos Eu acho continuar. muito próximo assim, uma anestesia em cima da outra, né? Não é fácil. Da 84 idade anos. dela, né, irmã? É uma idade muito avançada. É. Eu protejo ela, porque falar Vamos. não fala mais, não abre o olho. Não sabe mais nem que, né? É verdade. Está nessa situação. Deus tem misericórdia da minha irmã, né? Vamos orar. Deus Continua orando abençoe pela irmã cada um. Nadir. E eu peço que o Pai de Deus Amém. Deus abençoe a nossa Mônica, casado com nós amamos muito. A nossa irmã também quer. Amém. Nossa irmã é louco, Deus abençoe todos os irmãos da nossa madre igreja. Amém. E olha para mim, porque tem hora que eu estou assim, meio que Ele desanimada, né? Mas Deus está me sustentando. Com certeza. Né? Que eu toda hora peço, Deus dá força, Deus está me dando, né? Com Eu peço em certeza. nome de Jesus. Amém. Irmã Marcelene ia fazer um pedido? Não? Pode. Em relação ao meu sobrinho, ele fez cirurgia da hérnia e da vesícula, né? Só que se eu voltar para lá de novo, fazer outra vez. Aí vem embora. Só que aí, se eu voltar no médico, tem que ganhar de novo. Mas Deus tem misericórdia dele, né? Tá certo. Pela recuperação. Tá Ele certo. tomando medicamento, porque no caso não está dando certo.
Vamos orar, continuar orando, né? Tá certo. E orar pelo irmão Pedro, que não apareceu nem pela manhã, nem agora à noite. Deve estar doente, né? Deve ter tido algum problema. Vamos orar por ele. Irmão Clemente, Antônio Clemente, Mateus, estivemos hoje à tarde na residência deles. Graças a Deus ele está melhor. A irmã Cleusa teve que colocar os anéis às pressas no estômago, porque estavam quase estourando, né, por causa do problema hepático, né? Ela vai ter que fazer transplante do fígado, porque nenhuma parte do fígado pode ser aproveitada, está totalmente comprometida. Então vamos orar por esse casal, a Cleusa e irmão Antônio Clemente. Vamos aproveitar agora, irmãozinho, apresentar a Deus em oração. Nosso Pai, queremos mais uma vez entregar nas tuas mãos esses pedidos que foram aqui mencionados pelos teus servos. Tu sabes, Pai, que os nossos recursos são escassos e limitados. Por isso nos dirigimos a Ti, nos recorremos a Ti, porque sabemos que os teus recursos são inesgotáveis. Por isso, Pai, por graça e misericórdia, receba todos esses pedidos, Pai. E no tempo de tua vontade, que tu respondas, ó Deus, a cada um deles, e ajuda-nos, Pai, a esperarmos por esse momento com paciência no Senhor. Pai amado, toma nas tuas mãos os lares da tua igreja, os vários irmãos que estão doentes, ó Pai, ausentes dos cultos, que o Senhor esteja nesta hora com as tuas mãos de poder e graça estendidas sobre todos eles. Nós te rogamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar o hino 278, cantai, dar oportunidade para os irmãos que trouxeram, querem dedicar os dízimos e ofertas, enquanto cantamos o hino 278, do cantor cristão.
Muito bem, irmãos, para sentar, instante. Nós vamos passar a palavra ao irmão Genô. Ele vai louvar nesse momento, com 2 ou mais, se tiver aí, vamos dar uma oportunidade. Há muito tempo não ouvimos o irmão Genô louvar aqui a nossa igreja. Nessa noite estamos tendo esse prazer. É que a minha aula já está ficando que eu costumo usar. Eu quero cantar louvar a Deus com um hino que tem como título Saudosa Lembrança. Livres serão de pecar.
A Cione estava querendo cantar comigo, se isso não for amor, mas nós ensaiamos. Não sei se ela sabe, ela quer. Irmãos, vamos agora entoar dois cânticos. Eu tenho um tesouro, e depois não pode ser triste o coração que ama a Cristo.
vídeo, uma orquestra coral, um hino que talvez alguns irmãos aqui conheçam e se lembrem, né, dele. Vamos agora.
Irmãos, temos conosco o pastor Laércio. Se os irmãos me perguntarem se eu conheço bem o pastor Laércio, eu confesso que não. O nosso conhecimento ocorreu nos encontros, em alguns encontros lá em Campinas, entre os batistas bíblicos, né? E o pastor Laércio faz parte, né, da Comunhão Batista Bíblica de Campinas. Mas se os irmãos me perguntarem sobre o caráter, a postura e o perfil, né, cristão do pastor Laércio, aí eu vou dizer com segurança e certeza de que o pastor Laércio é um homem de Deus. Ele vai se apresentar melhor, né? Vai apresentar melhor o seu neto, vai falar um pouco sobre a sua família, né, e o que ele está fazendo no momento, quais são os seus planos, e ele vai nos trazer a palavra de Deus. Pastor Laércio, pode vir aqui. Deus abençoe. É um prazer, viu? Prazer. Eu vou voltar aqui. Isso, tá bom. Irmãos, boa noite. É um motivo de grande alegria que eu sinto no coração essa noite, em todos os aspectos, para conhecer mais um grupo de irmãos em Cristo Jesus. Estou muito feliz nessa noite, não somente nessa noite, mas desde o dia que aceitei Jesus como meu Salvador pessoal. Amém. Desde aquele dia, aonde eu pude ver, eu já estava nas mãos do inimigo, tinha 23 anos de idade, mas já estava não seguro, porque Jesus Cristo me libertou. Amém. Ele me deu a liberdade, usando aqueles instrumentos que os irmãos também conhecem, não é? Que é você, eu e todos que se interessaram pela felicidade espiritual de uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. São 50, 1960, dá 40, 63 anos faz que eu fiz essa decisão por Cristo Jesus. Amém. Estive estudando numa escola, tinha na época 24 anos, e dos acontecimentos, além do dia em que eu aceitei Jesus como Salvador, a próxima bênção maravilhosa foi Deus ter preparado uma esposa para mim. Amém. E com ela eu estou, e com ela nós vamos subir. Mas, irmãos, consegui família, tenho aqui um representante, né, meu neto, pode ficar de perto. Esse é o Gustavo, eu peguei ele no colo. Hoje eu não cago mais. Hoje acho que é o contrário. Ele é Gustavo da Silva Gomes, tem 18 anos, estou falando por você. Você ia falar mais? Se apresentar? Eu era lá do Matão, morava com o pai da 2015. Conhece o Matão do Maré, certo? Aí teve uma vez que eu fui numa igreja em 2015, eu não lembro qual igreja que era, nem qual que era o pastor. Mas eu lembro que eu vim a pé, do Matão até aqui em Paulínia. Aí eu vim aqui, e essa é a segunda vez que eu vim para a cidade, depois desse dia. E também, continuando a história, eu morava no Matão lá, desde o ano que eu nasci, em 2004, eu morava com meus avós aí a partir do dia 29 de novembro de 2020. De acordo com as coisas, tem que que eu fui pela ano passado, né? Aí eu saí da casa do pai e fui morar com meus avós. Obrigado. Então, o que ele disse, está com um pouco mais gordo do que eu,
mas está indo bem. Então, irmãos, e aí então tive o ministério desde 1964, numa escola. Eu vim do mundo, depois da minha conversão eu senti a chamada para o ministério. Tinha ainda esses 23 anos, porque foi logo no janeiro seguinte, 2 meses depois, fevereiro mais ou menos, os missionários prepararam uma escola e eu comecei a frequentar a escola ali, no Castelo. E dali tive outras partes dos meus estudos na Igreja Batista, lá do Tambuí. Pastor era um missionário, pastor Jorge Hansen, gente de Deus, homens de Deus mesmo, que amava Jesus, amava as pessoas e teve bastante resultado. Bem, e culminou agora lá no Jardim Nova Europa, devido ao fato de que, vocês sabem que a gente nunca tem aquele mesmo vigor, né? Aquela mesma agilidade. Eu estou com 86 anos, então caiu bastante o nível mas estou aqui, graças a Deus estou aqui. Deus tem abençoado, só com exceção da minha esposa, né, que ela, coitada, ela já está com 80 anos, mas tem alguns problemas de saúde, e não é muito leve, asma, bronquite asmática. E também juntou agora, ultimamente, um coração. Parece que o coração está ficando um pouquinho inchado. E ela não tem passado bem, mas graças a Deus que Deus tem sustentado e ela está comigo. Amém. Então, isso seja uma grande bênção, né? Então, irmãos, meu nome é Laércio, e o pastor Joel já aceita faz tempo. Eu tive um probleminha aí que eu não sabia. Eu vim aqui já, pastor. Acho que você disse que eu não. Acho que não, né? Não. Eu não me lembro também, não. Mas eu não tinha ideia. Mas hoje nós temos Uber, tem o GPS, então está tudo bem. Amém? Então, e sabe uma coisa que me impressiona, irmãos? E olha, nossa igreja ainda tem o hino, como eu estava cantando esse hino aí último, olha, desculpa falar, mas fala o senhor aí, viu? Quanta recordação. Eu não quero, de maneira nenhuma, passar também de menosprezar os louvores de hoje, mas o hino é insubstituível, eu acho. Porque ele entra no nosso coração e não sai mais. Fica sempre ali. E eu me recordo muitas bênçãos, muitos momentos maravilhosos de corais, e esse hino aí, Jesus o Bom Pastor, é muito bonito. Olha, como eu estou contente de vir aqui ouvir esse hino, não somente por isso, mas por outras razões também. Pastor, muito obrigado pelo seu convite, viu? Agradeço a igreja também, nessa noite. Como vê, falei para os irmãos, eu não tenho mais aqueles 30 anos, 35 anos, mas tenho Cristo no meu coração e um dia a gente vai realmente estar com Ele para sempre. Amém. Amém? Eu gostaria, irmãos, de chamar a atenção dos irmãos para abrirem as suas Bíblias. É um versículo bastante familiar, assim como toda a Bíblia, mas temos cada dia que passa, nós temos a necessidade, mas necessidades essas que são supridas pelo Senhor através da leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias para o capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. O 11 já passei, vamos para o 12, desculpe, para o 12. Capítulo 12. Sempre na minha vida cristã, não somente este texto, mas de Gênesis Apocalipse, um número infinito de tantas bênçãos que a gente recebe do Senhor através da sua palavra.
assim como hoje também não é exceção, nós vamos não ouvir propriamente dito, não é a minha voz, mas a voz de Deus, através da sua palavra. E muito fala, né, aos nossos corações esse texto, cujo cabeçalho é perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Diz o texto do 1 e o 2, talvez um pouco mais, mas vamos considerar mais esses dois versículos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos-te, Senhor, por mais uma oportunidade nesta noite, de estarmos reunidos aqui no templo do Senhor, para te adorar, de acordo com os ensinamentos da tua palavra, em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos-te a bênção maravilhosa da esperança da salvação eterna, por Jesus Cristo, nosso eterno e bendito Salvador. Amém. Eu estava pensando, irmãos, meditando sempre tendo esse foco, esse versículo aqui, que tem uma coisa muito importante, que é olhar. O olhar significa muitas coisas. Agora, é claro, tem o olhar físico, né, que nós olhamos as coisas, e através dos ensinamentos da palavra de Deus, nós entendemos também e aprendemos que o olhar, ele é, não aqui no caso nosso, mas ele se torna hoje um órgão perigoso para quem não sabe controlar o olhar. Então, mas nós temos vários exemplos da palavra de Deus. Por exemplo, lá em Êxodo, os irmãos lembram daquela passagem onde Deus ordenou a Moisés, devido à desobediência do povo de Israel, adquirindo uma enfermidade, uma punição, podemos dizer, por causa da desobediência do povo, pegando aquela doença terrível, por senhor seria câncer, mas era algo terrível. E como curar aquilo lá? Eles estavam mesmo, e Moisés também estava ali, sei lá, tentando contornar a situação, mas precisou algo mais forte. E veio então a palavra de Deus falando a Moisés que pendurasse uma serpente, uma serpente de metal lá bem na haste alta, e orientou para que todos aqueles que olhassem na serpente, eles estariam curados. Aqueles que olhassem ficariam vivos. Então, nesse sentido, o olhar era proveitoso, tinha um bom resultado. Mas tem o outro lado da questão, que os olhos de hoje estão realmente mirando por imagens, por cenas que não vale a pena olhar. Não tem nenhum resultado que se diz pode ser positivo, mas é negativo. E tem aquele olhar, então, que nós aqui estamos considerando aqui no texto, que é esse que nós lemos. Que nós devemos, para nós aqui, eu creio ser sempre a palavra de Deus nos ensinando alguma coisa. De uma forma ou de outra, mas estamos aprendendo. Nos traz, de uma certa forma, traz até nós
a situação, aí nós não precisamos olhar, nós vemos na televisão, um grande veículo de notícias de todas as maneiras, de todos os gêneros. Então é aí então, que eu posso falar. Nós temos que fazer uma seleção, mesmo para olhar na televisão, temos que fazer uma seleção, especialmente as crianças. Então é olhar também, mas aqui é muito mais profundo esse olhar, porque aí o olhar aqui cria um sentido de aceitar, de aproveitar a oportunidade para olhar para quem? Para Jesus. Então lá no Velho Testamento eles olhavam num objeto físico, mas hoje, passando o tempo, foi escrita a palavra de Deus e com ela nós temos essa lição do olhar. Olhando primeiro, desfazendo-se tudo aquilo, percebendo, tendo a percepção de que aquilo que fazemos, daquilo que pensamos, nós temos sempre que nos policiar, para que não haja aquele perigo de nós não aproveitarmos os nossos olhares. Então, o alvo nosso, aqui no que eu quero separar e fazer mais atencioso é esse. Olhando para quem? Para Jesus. Olhando para Jesus. Agora, posso ilustrar um pouco aqui esse pensamento? Lembrando-se que Pedro, quando não era ainda convertido, ele estava, quando Jesus ia para o Calvário, para ser crucificado, Pedro estava seguindo ele, mas estava olhando, e olhando que teve cuidado de manter distância, porque ele olhava de longe, onde Jesus estava. Mas os irmãos conhecem a palavra de Deus, sabem que ele depois chegou a negar Jesus, até que ele realmente recebeu a bênção de Jesus do verdadeiro nascimento em Cristo. Mas ele olhava de longe. E eu posso pensar assim, olhando de longe, então eu não queria ficar perto, mas nós temos que olhar de perto, bem de perto de Jesus. E quanto mais perto nós ficamos, mais forte nossa fé se torna. Então, por isso, a palavra de Deus nos exorta a correr a carreira que nos está proposta. E é uma carreira, não é? É uma verdadeira carreira espiritual, que ainda não terminou para muitos, mas vai terminar um dia. Então, e quantas coisas nós temos assim, nesse sentido, para olhar? Podemos olhar, e como eu já disse, olhar qualquer coisa, qualquer cena. Mas daí podemos também tirar uma lição e fazermos mais interessados naqueles que estão olhando para algo errado, convidando para olhar para o lugar certo, olhar os seus olhos, não olhar a imagem, claro, mas olhar a pessoa de Cristo. Porque o texto aqui é bem claro, desvencilhando todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Então, é nessa palavra perseverança que é a continuidade, a constância desse ato de nós seguirmos a Cristo, mas não é só agendado, não. É 24 horas por dia. 30 dias por mês, 265 dias por ano, enfim, sempre, cada dia, quando? Todo momento. Mas tem aquelas coisas lá, está me incomodando muito. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, porque é olhando para Jesus que nós criamos, recebemos o auxílio que nós precisamos para vencer as provações. Quando nós notamos que vimos assim o atleta, por exemplo, de quando ele compete uma corrida,
Ele não vai correr com um celular na mão, né? Acho que não, ele não vai. Ele não vai correr com uma garrafa, qualquer objeto na mão, porque não vai dar certo. Então ele tem que se livrar de tudo para correr a carreira corretamente. E nós, a mesma coisa no sentido espiritual, nós temos que nos livrar de tudo aquilo que pode oferecer riscos para enfraquecimento ou esfriamento da nossa fé. Esfriamento ou enfraquecimento. Então, em Cristo, olhando para Jesus e não olhando para qualquer outra coisa, a moda daqueles discípulos que tiveram uma experiência, ou aquele discípulo, que eles não sabem quem é, que estava andando por sobre o mar, como se fosse esse piso, bem direito assim, mas no momento que ele prestou atenção no barulho, no ruído, no ronco da tempestade, o que aconteceu? Começou a submergir, afundar. Aí Jesus o socorreu. Ele livrou, deu livramento para ele, mas não deixou de dar uma corretiva nele, não é? Então, é para nós um exemplo. Nunca, jamais olhar para outro lado, mas sempre para Jesus. Hoje, infelizmente, lamentavelmente, né, nós estamos no meio de uma humanidade, né, de pessoas que se preocupam com muita coisa, menos com a sua vida espiritual, menos com a sua alma. Olham para muitas coisas, muitas, mas deixam de olhar para Jesus. Então, o resultado é totalmente negativo. Esses dias agora que nós fizemos essa experiência, né, mais uma experiência da política, né? Puxa, quantos que estavam tomando partido, pode ser que olhando para aquela pessoa, olhando para essa, ao invés de olhar para Cristo. Então, irmãos, eu vejo nesse texto, nesse versículo, uma lição ainda e sempre uma lição para nós. Não há que olhar mais nada nesse mundo senão Jesus. Não tem nenhum alvo, nenhum que possa substituir o nosso alvo, que é Jesus. E temos que olhar para Ele, porque a falta desse cuidado em relação à humanidade que nós somos, tem muita gente que não está dando para lugar nenhum. Nem para Jesus, especialmente, mas só para aquilo que interessa para a pessoa. Então, irmãos, a minha meditação hoje não é longa, mas eu deixo aqui ainda, nessa noite, uma promessa do Senhor para nós, dada no trabalho pelo apóstolo Paulo, e ele passa para nós, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele escreveu. Eu acho muito importante a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, que o final do capítulo é o 15, versículo conhecido, 15, diz assim a palavra de Deus, 57 e 58. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor. Então, isso aqui nos consola, nos conforta, nos fortalece, nos dirige, nos orienta e nos dá causa de alegria. Deus abençoe de Cristo. Irmãos, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado mais uma vez, pastor Joel. Eu não tenho como expressar a alegria que eu tenho no coração
por todas as bênçãos que Deus nos concede. Amém. Pastor, quer falar? Irmão, nós vamos, baseado na mensagem que o pastor Laércio trouxe, olhando para Cristo, né? Nós vamos mudar o hino, irmão. O nosso irmão Reginaldo, ele tem agilidade, ele é o 579, né? Baseado na mensagem que o pastor Laércio trouxe nesta noite. Realmente nós precisamos, irmãos, ter os nossos olhos fixados em Cristo, porque há tantas coisas atrativas ao nosso redor, à nossa frente, dos lados, atrás, coisas atrativas, porque o diabo nunca nos oferece alguma coisa ruim. Ele sempre oferece algo que para os olhos humanos é bom, mas que para a alma e para o coração é prejudicial, é nocivo, é venenoso. Por isso nós temos que ter sempre os nossos olhos voltados para a palavra de Deus. E esse pedido o salmista fez reiteradas vezes. Ele disse, pediu para Deus: desvenda os meus olhos, abra a minha visão, para que eu contemple as maravilhas de tua lei. Irmãos, a visão é algo importante. Todos os nossos membros, órgãos do corpo são importantes, mas os nossos olhos, a nossa visão tem uma importância singular, não é? Quem não tem a visão é que pode dizer muito bem a falta que faz. Por isso nós temos que pedir sempre a Deus que nos ajude a usarmos o nosso olhar, a nossa visão de maneira proveitosa, útil, correta, porque nós temos à nossa frente muitas coisas tentadoras, atrativas, mas que são nocivas para a nossa alma e para o nosso coração. Vamos então cantar olhando para Cristo, 579. Nós de novo vai ajudar aqui.
estava quase sem chegar, porque era sobre um, eu me atrapalhei. Mas não se preocupe com muito bem, na próxima vez eu vou pegar. Irmãos, nós vamos orar, encerrando o culto desta noite, agradecendo a Deus pela sua palavra que nos foi transmitida, e possamos sair daqui com essa palavra nos nossos corações e tomarmos os devidos cuidados para não permitirmos que os nossos olhos, a nossa visão seja desviada para outras coisas, senão para a palavra de Deus, né? Nós vamos convidar o pastor Laércio aqui à frente, ao microfone, para nos despedir com oração, encerrando o culto nesta noite. Depois ele vai estar à porta lá para receber, para despedir-se dos irmãos. Glorioso e bendito Deus, mais uma vez nos apresentamos a Deus na Tua presença, para aproveitar esse momento tão precioso, Senhor, amém, para expressar a nossa alegria, essa paz maravilhosa e eterna que só tem aqueles que conhecem a Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos mais uma noite maravilhosa de estar aqui na casa do Senhor. Amém. Para aproveitar, para desfrutar da sua presença, da bênção da sua presença e a comunhão com os seus servos. Amém. Obrigado, Senhor. Agora pedimos que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos leve para os nossos lares em segurança, Senhor, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É a nossa oração que fazemos no nome precioso e eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.